Agora vamos trazer aqui o Fernão para falar um pouquinho para a gente sobre a OpenWRT. Vou colocar ele aqui na tela. Fernão, bem-vindo e boa palestra para você. Obrigado, Guilherme. Então, vamos começar aqui já com a palestra, porque o tempo dessa vez ele é bastante curto, então vamos... Presenting. Wow. Então, lá está. Então, começando a falar sobre OpenWRT, que é um sistema operacional para dispositivos embarcados. Ele é um Linux. Então, para quem quiser trocar uma ideia sobre esse sistema em alguma ocasião, aí está o meu e-mail, meu site pessoal, tem alguns artigos que eu escrevi sobre OpenWRT, redes sociais também. Então, para quem não me conhece, meu nome é Fernão, eu sou de Curitiba, eu sou professor e também trabalho como sysadmin, e OpenWRT é um negócio que eu comecei mexendo como um hobby. Atualmente, praticamente todos os meus roteadores usam esse sistema. Eu já testei em Raspberries também, uso ele desde 2014, e então, assim, é um sisteminha bem legal de se mexer. Então, estamos falando de dispositivos embarcados, então temos que falar primeiro sobre... Então, falando de sistemas para dispositivos embarcados, então vamos começar definindo o que seria esse dispositivo embarcado. Ele é um computador de uso específico, em contraponto a um computador de uso geral. O computador de uso geral, que a gente conhece melhor, são os desktops, a arquitetura PC. Então, estamos falando de uso específico, o próprio roteador, que é o foco da apresentação, mas SBC, qualquer single board computer, plaquinhas únicas como o Raspberry, os populares IoTs também são exatamente dispositivos embarcados. Todos eles são computadores, mas existe essa ligeira diferença de arquitetura e do funcionamento deles. Agora a gente vai conversar um pouco mais sobre isso na sequência, principalmente sobre o storage deles. Então, se aquele filme Dilema das Redes nos serviu para alguma coisa, ele serviu para nos mostrar que a Big Tech, infraestrutura de rede, hardware, software, são assuntos importantes demais para ficar na mão da Big Tech, e é uma coisa que usuários devem participar, devem se envolver mais e não deixar todas as decisões serem tomadas por burocratas não eleitos. Principalmente por causa que são tecnologias privativas, são tecnologias fechadas. Então, essas tecnologias, se elas não passam pela navalha de Torvalds, nomeada depois de Linus Torvalds, na qual diz, mostre-nos o código. Se não mostra os códigos, não, é um negócio bastante complicado, tanto para dispositivos embarcados quanto para outros tipos de computadores. Porque, afinal de contas, software livre e sistemas abertos, eles nos mostram que um sistema ele deve ser seguro, ele pode ser seguro, mesmo que tudo sobre esse sistema seja de conhecimento público, exceto a senha, a chave, o segredo para aquilo. Isso não é uma noção nova, inventada nos últimos 50 anos, bem mais antiga, da época de telégrafos e comunicação escrita. Isso é um postulado feito por Auguste Kerckhoff lá atrás, no século XIX, logo depois dos franceses terem perdido a Guerra Franco-Prussiana. Criptografia e comunicações eficientes foram um dos fatores decisivos para a vitória dos alemães em cima dos franceses naquela ocasião. Voltando para os nossos computadores e para os nossos dispositivos embarcados, o ideal é que a gente tenha, nesse mundo ideal, a gente ter liberdade e privacidade para os usuários, ou seja, os usuários podem fazer o que quiserem, tanto os dispositivos embarcados quanto dos computadores, e poderem não serem espionados enquanto eles fazem uso desses dispositivos. E também os fabricantes, eles devem ter transparência e responsabilidade, tanto na fabricação quanto na manutenção, reciclagem, ciclo de vida, e principalmente não violar a privacidade dos usuários. Então, isso para dizer que coisas livres, código aberto, livre, ou qualquer espécie de open source, ele deveria ser alguma coisa empregado como norma, em contraponto às soluções privativas e código fechado. E o OpenWRT ele vai nesse sentido, por causa que ele nos permite ter embarcados um sistema operacional completo, máquina de Turing, todas aquelas coisas. E ele tem, além do kernel Linux, ele tem um gerenciador de pacotes. Então, a gente pode instalar softwares além daqueles que vêm já nas imagens padrão. E a gente tem também a interface de configuração, que é a UCI, Unified Configuration Interface, que ela é acessível tanto por linha de comando, quanto através da web, graças à linguagem de programação Lua.
Então, esse OpenWRT, a gente pode usar ele com... a gente pode tanto incorporar aplicações externas, aplicações que não existem nos repositórios existentes atualmente, como a gente pode também criar imagens que vão ter configurações adaptadas às necessidades do momento e são principalmente reprodutíveis. Então, assim, a gente tem a certeza que uma vez encontrada uma boa receita, por assim dizer, a gente vai continuar podendo usar aquilo indefinidamente. Atualmente existem duas versões estáveis ativas, a versão 19, que usa o kernel 4.14, um kernel Linux LTS, e a versão 21, que usa um kernel Linux já versão 5. Eles ainda funcionam em dispositivos com 32 MB de RAM, a gente pode ver que funciona mesmo em dispositivos com hardware bastante limitados, até mesmo a questão de storage. Storage de dispositivos embarcados, historicamente, é um problema, um problema complicado, mas a gente tem maneiras de contornar isso. E também uma última palavrinha sobre o sistema em si. Houve, no ano de 2017, a criação do projeto LED, que foi uma cisão do OpenWRT, por causa de questões de governança, e o OpenWRT, eles lançaram versões próprias, mas essas versões elas já estão em fim de vida e hoje em dia não é recomendado o seu uso. LED e OpenWRT atualmente são a mesma coisa, os projetos se reunificaram por baixo com a bandeira do próprio OpenWRT. Então, essa questão de ser uma coisa mantida por uma comunidade de usuários, você não estamos sujeitos aos caprichos e desmandos de Big Tech. A gente pode manter o sistema da maneira que bem entendemos. Se a gente quiser usar uma versão de kernel, na versão de kernel Linux 4, que funciona com hardwares mais limitados, a gente pode, senão a gente pode usar o 5 como preferirmos. Como nós temos controle sobre o sistema, isso facilita a instalação de atualizações, de patches de segurança, tanto em nível de sistema quanto de aplicações, e também isso nos permite instalar softwares adicionais também. Isso necessariamente nos leva a um melhor aproveitamento do hardware, por causa que a gente pode ativar modos de Wi-Fi que normalmente não estariam disponíveis, tais como o Wi-Fi Mesh. A gente pode mexer nos LEDs e nos botões do dispositivo, e a gente pode também adicionar funcionalidades extras como VPN, Adblocker e tal coisa. Isso, obviamente, dependendo da memória RAM e dependendo do caso de uso. O resultado final disso acaba sendo um sistema mais seguro e um sistema que tem um ciclo de vida prolongado. Vários desses dispositivos, os quais eu vou mencionar aqui, eles são dispositivos que foram fabricados ali por 2011, 2010, é um hardware já antigo, mas que não é mais suportado pelo fabricante, mas a gente consegue ainda continuar usando. Nem tudo são apenas flores, porque sim, nós temos problema, existe uma questão de que a maior parte dos fabricantes não dá garantia para quem hackeia o software, mas como eu já mencionei, se a última atualização do software foi em 2012, então isso não deverá ser um problema. Isso não é algo que é alérgico para pessoas alérgicas à linha de comando. A linha de comando que vai comer solta por causa que é exatamente uma das questões que diferencia softwares embarcados do software do PC ou mesmo de um mobile, é a questão da maneira como interagimos. A gente não tem como espetar um monitor, é bastante mais difícil o acesso na maior parte dos casos. E na hora que estamos mexendo nesses dispositivos, existe a possibilidade de bricar. Bricar seria transformar o dispositivo num grande tijolo, num peso de papel. Então, conjuga-se o verbo assim, eu brico, tu bricas, ele brica, nós bricamos, vós bricais, eles bricam. Então, para evitar que isso aconteça, a gente pesquisa bastante sobre o hardware em questão e também começamos pesquisando se o software, se o hardware em questão ele é compatível com o OpenWRT e quais outros sistemas que poderíamos usar, enfim, toda a ficha técnica. Então, quais arquiteturas que são relevantes? Temos que começar mencionando arquiteturas x86 e ARM virtuais, por causa que nós podemos, para quem não tem hardware disponível para fazer experimentos, a gente pode usar em máquinas virtuais, funciona tanto em KVM quanto em VirtualBox. Nós temos o ATH79, que são os chipsets Atheros. São maravilhas tecnológicas como essa ou como esta aqui. Elas são, algumas delas têm USB, esse maior que eu acabei de mostrar, ele tem USB.
O outro, esse de parede, ele é a arquitetura Tiny, ele tem 4 megabytes de flash, ele é um pouco mais complicado também porque a gente não tem USB, então a gente não consegue superar, é bastante complicado essa questão do storage. Também vale mencionar dispositivos Broadcom. Mais importante do que ver o fabricante é ver que chipset que esse fabricante usa. Se ele usa chipsets Atheros, que a gente tem firmwares e drivers disponíveis de código aberto, ou Broadcom, que ele não é aberto, principalmente o Wi-Fi 5G. Um Raspberry, por exemplo, a gente também precisa de um bootloader de código fechado, isso é um tanto problemático. Essa arquitetura da Atheros, ela era conhecida como AR71, então para quem tem esses dispositivos que respondem para essa arquitetura, então procurem usar o ATH79, que é uma arquitetura mais recente. O Image Builder, nesse caso, ele permite superar parte das limitações que nós temos de storage, por causa que a gente pode alterar a lista de pacotes que é instalado ali dentro. A gente pode integrar módulos do kernel do Linux para ele, por exemplo, passar a suportar USB sem a gente precisar usar o APKG. Da mesma maneira que outras aplicações, elas já podem vir prontas numa imagem customizada e instala-se um único arquivo. Como eu já mencionei anteriormente, existe essa limitação de espaço por causa de espaço de armazenamento, e a gente tem muitas coisas que a gente não vai conseguir executar por causa da quantidade de memória RAM. Existe a possibilidade de usar o dispositivo USB e o ext-root, que seria esse ato de você jogar a partição de sistema para fora para um dispositivo USB. Existe, e a swap ela vai resolver parte dos problemas, mas não tudo. Enfim, tudo isso é importante por causa que esse OpenWRT ele vai ser usado num cenário no qual ele vai substituir, ele vai pegar parte das atribuições do dispositivo de borda. Então, numa rede recém-instalada por um provedor de internet, a gente vai ter esse dispositivo de borda tendo atribuição de Wi-Fi, de DNS e de DHCP. Isso não é legal por causa que esse dispositivo de borda eles são complicados exatamente porque eles usam ainda kernel 2.6, eles são dispositivos que são abandonados pelo fabricante, enfim. Então aqui o que a gente faz é colocar usar um OpenWRT para ter esses dispositivos, para ter esses serviços, tanto do Access Point da rede sem fio, quanto do DHCP, quanto do DNS, para suportar outros dispositivos quaisquer que existam dentro dessa rede. Então, aqui eu vou mostrar um vídeo rapidão. Share screen. Eu vou passar um vídeo para mostrar um pouco do OpenWRT dentro através da linha de comando, também mostrar a interface, o site dele e tudo mais. Então, valendo. Então, o OpenWRT, aqui a gente começa, essa página inicial dele, a gente começa pesquisando se o dispositivo ele é suportado, e aqui na página de downloads a gente vai atrás da versão que a gente quer, versão 19 ou versão 21. Então aqui eu vou mostrar a versão 19 por causa que são os dispositivos com os quais nós trabalhamos. Então a arquitetura Atheros 7.9. Os dispositivos genéricos, os que usam USB, eles já têm as imagens prontas. Os Tiny, que são os de 4 megabytes, que são os desse tipo aqui, eles não têm, então a gente precisa fazer a imagem dele. Então a gente baixa esse arquivo aqui exatamente o Image Builder do dispositivo. E aí, ali dentro, como eu falei para vocês, linha de comando, a gente faz a mágica acontecer. O OpenWRT ele permite a gente configurar, colocar essas configurações. Então, aqui eu já tenho arquivos prontos, pré-programados com o DHCP, já está dentro do endereçamento de rede que me interessa, o wireless, enfim, todas essas coisas. Então, aqui eu vejo quais são os dispositivos que estão disponíveis, que eles são suportados pelo
que são suportados por essa versão do Image Builder. Lembre-se, se for, por exemplo, esse roteador aqui, que é o 1043, ele vai ser um roteador tipo genérico. Nesse caso aqui, a gente usa a lista de pacotes, que é toda essa galera aqui, daqui para baixo. A gente consegue eliminar pacotes como, por exemplo, IPv6, e aí isso nos permite colocar coisas como o IPERF3, que é um medidor de performance de rede. Eu vou mostrar na sequência o funcionamento dele. Aqui a gente tem a imagem, o manifest, eles mostram quais são os pacotes que estão instalados, isso é útil para referência futura, às vezes a gente não tem como listar os pacotes que estão instalados, e aqui o Factory Sys Upgrade, a diferença é quando a gente está atualizando do OpenWRT, a gente atualizando o firmware de fábrica para o OpenWRT, ou se estamos atualizando uma versão já de OpenWRT. Então, esse dispositivo ele se chama Echo, ele usa exatamente o kernel 4.14, 32 MB de memória. Ele tem ainda um espacinho livre. Percebam que aqui ele usa ele já está usando o WPA3, então foi aquela imagem que eu mencionei para vocês. Aqui nós temos o Netstar, endereçamento de rede. Então, ali, naquele dispositivo, nós temos ele escutando na porta 5005. Então, como ele está cabeado, ele vai ter uma performance de rede muito boa, aqui de quase 100 MB por segundo. Aí, esse outro dispositivo aqui, ele é um dispositivo Wi-Fi, então ele vai ter uma velocidade menor. Só que ele vale a pena mencionar por causa que, ao invés de usar o WPA3, eu instalei nele a interface Lucy. Para acessar a Lucy, eu preciso fazer esse túnel de SSH, por causa que ele está ouvindo numa interface local. Então, para outros dispositivos de rede, ele não está, a interface de configuração não está disponível, mas ali aqui ela vai estar disponível exatamente por causa desse mapeamento. Então, eu digitei errado a senha na hora de coisar. Então, aqui nós temos a interface Lucy, e aí todos esses dois dispositivos em questão, eles são dispositivos que são 4 MB, eles não têm USB. Faltou tempo aqui para mostrar o USB. E a última página que eu mostrei ali é uma página que eu tenho no meu site, no qual eu coloco vou voltar para a apresentação, no qual a gente faz um gerador de configuração. Bom, aqui eu não vou conseguir voltar para o modo apresentação. Vamos lá. Então, só para amarrar fazer umas considerações finais antes da gente começar as perguntas e respostas. O dispositivo de borda, então, exatamente por causa dessa questão de segurança nessa questão de segurança do dispositivo de bordo do provedor, ele ser um kernel 2.6, então ele deve ser considerado como um intruso consentido na nossa rede, e a gente não deve deixar os serviços essenciais serem rodados por ali. Devemos isolá-lo ao máximo possível, usando aqui segmentação de rede ou qualquer outra metodologia nesse sentido. Porque, afinal de contas, quem é o responsável pela manutenção desse dispositivo de borda? O fabricante, o fabricante do dispositivo, a operadora, são ambos, é o usuário, é ninguém. Então, esse cachorro com muitos donos é um negócio problemático, por causa que ele pode acabar sendo usado ao fazer em 1 hora. Tá. Como é que tá de pergunta? Se tiver bastante pergunta, a gente pode esticar para mais 1 hora. Não, assim, eu posso... tá, então eu vou terminar aqui a apresentação. Deixa eu descompartilhar a tela e voltar para o modo apresentação, ficar mais bonitinho. Tá, então vamos lá, respirar. Então, eu vou mostrar daí depois na sequência o negócio com o USB, e aí a hora que eu terminar a apresentação aqui, se tiver perguntas, não, é do jogo, acontece. Queria aproveitar a ocasião também
mandar um abraço para o palestrante anterior, o Douglas, tanto pelo projeto dele em cima de educação, quanto robótica, quanto hardware. Assim, a gente se conhece, a gente trocou uma ideia uns meses atrás na Colab, então, assim, Douglas, se você estiver por aí, vamos trocar uma ideia sobre o OpenWRT, que, assim, tem bastante coisa legal aí para mandar ver. Então, como estávamos dizendo, vamos ver se agora... Ai, droga. Eu dei bloco, porque eu sou um gênio. Vamos lá, share screen, ele não vai me deixar... Tá, Guilherme, eu vou ter que dar um F5 aqui, então eu volto em pouco. Ok, ele volta em poucos segundos, pessoal, já volta aqui. Eu podia saber fazer malabarismo, né, agora para ajudar. Aí, ó, voltou. É isso. Tá, ok, eu peço desculpas aqui, é que eu ia botar a tela, compartilhar, eu vou ter que fechar a apresentação, aí eu vou botar em modo de apresentação, PowerPoint não, ODS em modo de apresentação, agora, compartilhar a tela, precisa chamar o técnico para ensinar o velho aqui, né, puta. Tá. Presenting, allow, vamos lá. Então... puder flipar a tela aí para... Agora. Tá lá, tá. Então, slide, qual que é o slide? Slide 7. Slide 7, miserável. Vamos lá. Tá, então, como eu estava falando, o dispositivo de bordo do provedor de internet, ele é aquele dispositivo Huawei, cuja última atualização foi lá por 2015. Ele é aquele dispositivo da Vivo que ainda tem logotipo da GVT. Então, se a gente faz a conta de quando que a Vivo comprou a GVT, aí a gente vai ver o da Claro, todo, assim, é difícil encontrar algum provedor que preste quanto isso. Então, assim, os serviços essenciais de rede, DNS, DHCP, Access Point, o dispositivo de bordo ele deve servir só para... ele é a ligação da fibra ótica para dentro da nossa casa. Então, às vezes a gente consegue mudar o sistema, às vezes a gente não consegue. Então, implementação de segmentação de rede é essencial, é importante, porque aí ele fica... porque nesse caso aqui nós temos a interface WAN, assim, essa parte aqui da esquerda, esses dois caras aqui, eles são o mesmo dispositivo, só que o OpenWRT, o roteador quando o OpenWRT ele vai ficar isolando o dispositivo de bordo, então todo o tráfego que circular de dentro da rede do usuário, ela vai acabar, ele não tem como ser interceptado. Então, como eu falei, essa questão da manutenção é bastante problemática, por causa que a gente teve casos, semana passada, mês passado, no espaço dos últimos 30 dias, nós tivemos alguns episódios nos quais quebraram a internet. O que aconteceu? Foi ataques de DDoS para cima do Cloudflare, ataques de DDoS para cima do Yandex, que é um provedor russo. Enfim, todos esses caras, eles foram vítimas de ataques de DDoS, que eles dispararam coisas estúpidas como mais de 2 terabits por segundo. Então, na casa de milhões de requisições. Então, sempre que vocês ouvirem falar dessas botnets compostas por IoTs, por roteadores, por câmeras IPs e etc e tal, é sempre uma variante o Mirai, que é uma variante mais antiga, lá de 2016, tem o Meris, que é uma coisa nova que ninguém sabe ainda direito o que ele faz. Esse Meris, ele afeta roteadores MikroTik e não necessariamente uma versão desatualizada, isso que é uma coisa que eu pessoalmente considero muito preocupante, por causa que a MikroTik é um dos poucos fabricantes que presta... Assim, eu nunca mexi diretamente com o MikroTik, mas de todas as pessoas que eu ouvi falar e do pouco que eu conheço do suporte deles, os caras são bons. Então, você tem uma situação dessa que você não sabe quem que está fazendo ali, é bastante complicado. Então, não só o roteador, ele pode ser alvo, como qualquer coisa que esteja dentro da rede do usuário. Então, não adianta o usuário
o usuário se esconder atrás daquela coisa, mas é só o meu roteador, não tenho nada para esconder. Vamos pensar de novo, por causa que não é só os dados, assim, os dados estão sujeitos a interceptação, PITM, que significa Person in the Middle, que seria dados que são interceptados, enfim, DNS, toda aquela desgraceira. Para quem já assistiu Mr. Robot, é aquilo ali na vida real. Então, o VPN Filter também vale a pena ser mencionado aqui, por causa que o VPN Filter ele é exatamente um malware que ele foi dito, não, só dá um reset lá na senha dele, no dispositivo, fazer um factory reset que o dispositivo volta ao normal. Não é bem, eu discordo dessa abordagem por causa que isso aí vira uma espécie de imunodeficiência. O vírus HIV no hospedeiro humano, ele não mata o hospedeiro humano. O que mata o hospedeiro humano é a infecção oportunista que o vírus HIV proporcionou. O VPN Filter ele funciona de maneira análoga. O VPN Filter ele infecta o dispositivo e ele fica lá sem fazer nada. Só que a qualquer momento ele pode ser contatado pela nave-mãe e aí nós temos essa situação na qual o roteador, e o que quer mais que esteja conectado nele vai ser, pode vir a ser sequestrado. Então, é uma das principais razões pelas quais nós devemos trocar o sistema desse dispositivo de bordo, não só do OpenWRT, mas, não só o OpenWRT dos nossos roteadores internos, mas essa coisa mais ampla. E aqui eu termino com uma provocação feita a primeira pessoa que eu ouvi falando isso foi o Heriberto Mota. Em todas as redes de computadores tem alguém fazendo pentesting. Quem está fazendo isso na tua rede? Então é uma coisa que a gente tem sempre que tá de olho. Então, futuro. O que é o futuro desses dispositivos embarcados? São sistemas customizados que rodam em cima de hardware livre, que constituem redes distribuídas e não centralizáveis. Protocolo Mesh, toda aquela diversão em forma de 2.4 GHz ou 5 GHz. Aqui uma noção que eu empresto do feminismo. As feministas falam meu corpo, minhas regras, eu expando um pouco essa noção. Para meus dispositivos, meus dados, minhas regras. Privacidade e liberdade para os usuários e transparência e responsabilidade para os vendors. E, nas palavras do imortal Raul Seixas, a gente tem que fuçar e forçar nesse mundo dos softwares embarcados, porque muita coisa ainda a ser feita e não está pronto. E, obviamente, existem várias coisas para serem melhoradas. Algumas delas não necessariamente sob nosso controle, que é a questão da relação dos operadores de telecom com fabricantes, com a Anatel, aquilo que eu falei para vocês de lobistas adestrados. A homologação é um negócio muito complicado, e aqui eu quero mandar um grande abraço para o pessoal lá da Colab, pelo trabalho genial deles de homologação de um roteador de hardware livre que roda um OpenWRT, uma variante lá, eu não sei exatamente o que é o sistema padrão deles, mas aqui estamos falando de são todos mamíferos, então deverá funcionar algum OpenWRT. Então, essa é uma questão de homologação, a gente tem bastante chão para percorrer. O direito ao conserto, isso estamos falando de hardware em geral, mas embarcados é um problema em particular. Se a gente for incluir o mobile como um dispositivo embarcado, aí a coisa fica mais divertida, mas o denominador comum aqui, precisamos pensar em mais reciclagem, expansão do ciclo de vida e também sustentabilidade da cadeia produtiva. Nós estamos num momento muito interessante naquele sentido chinês de desejar tempos interessantes, quase como uma praga de mãe ou coisa parecida, que estamos passando por um momento de uma potencial escassez de chips. Então, a cadeia produtiva de tecnologia, ela é problemática exatamente por uma questão dela não ser, dela ser concentrada e não ser concentrada em poucos países, e a tecnologia ser uma questão de um gargalo na questão de semicondutores. Então, isso precisa melhorar bastante.
Drivers e microcódigos livres a gente precisa também, por causa que tem muito hardware disponível, como eu mencionei, o hardware da Broadcom, ele está por toda parte. Broadcom é como se fosse a Pale Ale da cerveja artesanal. Tudo é uma variante de Pale Ale, da mesma maneira que tudo de hardware é alguma coisa de Broadcom. Eu sendo um fã de cerveja escura, porter e coisa e tal, eu me sinto meio pouco contemplado. E eu, pessoalmente, sonho com um dia que os drivers da Broadcom sejam transformados em open source, mais ou menos como o Twitch foi transformado em open source, não muito tempo atrás. As ferramentas. A documentação é um negócio que documentação existe, mas ela tem o gargalo dela ser uma grande parte da documentação ser em inglês. Então, esforço de tradução eu até deveria ter mencionado ali. Esforço de tradução, eles precisa dar vazão a isso. DX e DI, Developer Interface, Developer Experience, deixar as ferramentas mais amigáveis para desenvolvedores que vão mexer para futuros desenvolvedores. Afinal de contas, não é só de velhos millennials que nem eu que essa coisa vive. A gente tem que ensinar para as crianças e, de preferência, eles não precisam sofrer as mesmas coisas que a gente sofre com ferramentas que a gente tem que, basicamente, esculpir e coisas assim. Então, questão de ferramentas, aquele formuláriozinho tosco que eu mostrei para vocês ali, ele é um passo nesse sentido, que é exatamente a ideia daquele formulário seria você tem uma interface web fixa, que é passível de customização, e aí você digita as configurações que você deseja ali e o script já sai gerado. Tudo que você precisa fazer é selecionar aquele script, jogar dentro e executar dentro do dispositivo, que aí no próximo reboot, ou se você pode deixar ele com reboot automático, se quiser, tá? Aí vai de cada um, fazer isso, que é uma coisa assim que tira bastante a pressão do uso ali. Ele vai fazer a configuração toda através de UCI, é uma ferramenta também interessante para aprender como que isso funciona. E também criar e cultivar comunidades de usuários e desenvolvedores, tornando elas mais acolhedoras, mais inclusivas. A galera de tecnologia, principalmente menininhos brancos, coisa e tal, eles podem ser meio malvados. Então, assim, essa questão de inclusão, de acolhimento, inclusão, trazer gente, fazer com que mais gente se interesse por sistemas alternativos, por robótica, por hackear dispositivos, enfim, todas essas coisas. E a gente tem que pensar nisso, além dessa questão da escassez de chips, a gente tem que pensar que, no lado bom da coisa, coisas que são multicore, que tem LAN gigabit, um Wi-Fi 5G, USB 3 e coisa e tal, são partes de hardware muito decentes e a gente vai continuar tendo elas por aí por bastante tempo. Uma questão a respeito do versionamento do OpenWRT que vale a pena mencionar aqui é o seguinte: a versão 19, ela tá para ser o end of life dela está programado para alguma coisa como março, abril do ano que vem. Ela vai ser a última última versão que vai suportar gracinhas como essa aqui, que é o 3020. E aí para quem nunca viu, assim, isso aqui é uma entrada serial. Então a gente tem o dispositivo, isso aqui, o USB tá aqui dentro, eu já mostro, faço um SSH nele aqui. Então a gente tem a interface serial. A interface serial a gente acessa através do terminal, e esse cara aqui ele tem chavinhas que dá para alternar modos. Então, assim, ele tem 32 MB de memória, sim, verdade. Mas se a gente consegue colocar ele, pode cortar aí, já que agora o último aqui era só obrigado pela atenção e coisa e tal, e aí mais a coisa de contatos. Então, esse cara aqui, ele é muito interessante por causa que ele funciona. Se a gente espetar ele numa bateria, num databank, desculpa, aquelas baterias, bateria carregável por USB, ele roda, ele funciona. O que tem aqui, isso aqui é um chip, desculpa, é um modem 3G
Ele suporta até 32 GB de um SD card de 32 GB, inclusive o sistema dele está rodando dentro desse SD card. Na versão 18, que era uma versão com kernel 3, kernel Linux 3, funcionava, dava para fazer esse XT-root e dava para fazer o chip do celular funcionar daqui de dentro. Então a gente tinha um hotspot integrado com o chip de celular e fornecendo Wi-Fi espetado numa bateria. Se alguém pensou em carros ou se já viu alguma coisa parecida com isso em tempos que os coitados dos precarizados do Uber conseguiam trabalhar com o Uber por causa do preço do combustível, né? Parabéns aos envolvidos do governo. Enfim, tudo isso para dizer que a gente tem esse dispositivo que ele tem todos esses propósitos e ele ainda pode ser usado para... a gente pode usar ele como ferramenta de ensino, por causa que ele tem GPIO, ele tem entradas, ele tem... dá para fazer mais coisa além de entrada serial. O que tem aqui é só entrada serial, só para poder comunicar. Então, deixa eu mostrar aqui. Cara, modem 5... modem 5G. Não, esse cara aqui ele não vai aguentar nem 4G, não. Isso aqui vai estar capado em velocidade de 3G, por causa que primeiro, o modem, esse carinha aqui, que é um Huawei, o Huawei E173, ele não aguenta mais que 4G. Desculpa, mais que 3G. Então, o chip do 4G já está limado. Aí vai ter essa limitação óbvia. E também a rede dele é uma rede de 100 megabits. Para alguma coisa, para poucos usuários funciona. Você precisaria ter uma placa mais potente, um roteadorzinho mais potente, um USB-C mais potente com alguma coisa para espetar o chip do celular dentro para daí poder começar a conversar. Mas conceitualmente falando, é isso aqui. Assim, ele só fica mais legal por causa que ele vai ter mais memória RAM, ele vai ter um processador melhor, ele vai aguentar... isso aqui é USB 2, então ele pode aguentar USB 3, não seria nada de outro planeta, e 5G e coisa e tal. Então, tudo isso. Mas, como a Latinoware esse ano ela não foi presencial, então não deu para atravessar a ponta da amizade e fazer umas comprinhas lá do outro lado, aquela coisa toda, né? Infelizmente. Tá, então, eu vou voltar, deixa eu abrir o terminal aqui. Estava compartilhado ainda, pera lá. Cadê terminal? Tá, então isso aqui fora do videozinho que eu tinha acabado de gravar. Tá, vou deixar aqui nessa tela mesmo. Eu tô com vários monitores, a câmera tá no meio, então não liguem, eu meio vesgo aqui. Então, como eu falei para vocês, a gente precisa acessar o console serial do dispositivo. Ele está com Wi-Fi também, mas só que o mais divertido vai ser se a gente puder fazer direto aqui. Tá, então, screen. Esse cara aqui ele vai detectar se a porta serial está funcionando, se a entrada serial está funcionando, tá bonitinho. Ele vai detectar aqui. Tomem muito cuidado com a voltagem. Esses conversores de USB para serial, eles trabalham com voltagem 5 volts e 3.3. Se você tiver com ele setado em 5 volts e ele cair e você espetar na placa, você vai queimar a placa. Então, muito cuidado nessa hora, prestar muita atenção, por causa que esse não tem Ctrl Z. Tá? Então aqui a gente joga velocidade, coisa e tal. Então ele vai pedir impressão digital, ou ele precisa de sudo, por causa que precisa de acesso a DFTTY, coisa e tal. Então fez sudo, entrou, ou então dá para entrar como root direto, não é recomendado. Então aí a hora que eu espeto ele no USB, que eu espeto ele na coisa, ele vai começar a mostrar, e aí ele começa a dar boot. Se ele
tá bem demorado, não sei exatamente o que bicho mordeu. Deve ser porque o meu processador também não tá lá essas coisas. Tá, então Carrega, tadinho, tá? 32. Ó, aqui vocês viram que ele já detectou o cartão SD. Ai, por que tão devagar? Tá, então aqui ele vai aparecer toda aquela lixarada de mensagens do kernel. A gente pode rever ela. A qualquer momento ela vai ele pode aparecer essas mensagens. O modo serial, ele é o equivalente do embarcado de você ter um PC e você colocar o HDMI ou entrada VGA. A entrada serial você consegue transferir dados? Consegue, mas você tem uma velocidade, você está limitado àquela velocidade que eu coloquei ali, que são menos de 128 KB. Aqui a gente está vendo que ele demorou quase 1 minuto para iniciar, mas ele tá lá. Então, meu teclado que não está funcionando direito. Que fiasqueira. Que fiasco. Deixa eu ver se... Cadê aquele outro teclado que estava aqui? Tá, eu vou fazer diferente. Eu vou tentar acessar por SSH ele. Bem melhor. Tá, então aqui nós temos um kernel Linux 4.14. Mas o grande barato dele é isso aqui. A gente tem o SDA root, desculpa, a primeira partição do disco assim, do cartão SD, montado na partição overlay, e isso nos dá 688 MB de 700, enfim, é espaço que a gente pode considerar infinito, por causa que se você... Eu nunca consegui fazer uma instalação de sistema com OpenWRT maior que 30 MB, e olha que estava socado de coisa, tinha VPN, Adblock, era uma loucura. Então, isso aqui a gente pode considerar como, essencialmente, como espaço infinito. A swap dele eu não consegui fazer funcionar ainda, eu não me lembro. Assim, isso aqui é uma coisa que eu estou mexendo desde agora, faz pouco tempo. E o interessante desse dispositivo aqui é o seguinte: eu tive que fazer uma imagem muito especial com ele por causa para poder exatamente ter os módulos de USB acomodados dentro de uma partição de 4 MB. Então aqui ele tem o APKG. Primeira coisa que a gente faz, a gente atualiza as fontes dele, e aí depois que ele atualiza, a gente pode instalar o que melhor nos aprouver. Deixa eu ver se vamos ver que está faltando alguma coisa aqui daquelas basiconas. Tá. Para a gente ver o que ele tem instalado, a gente dá um list install. Então, o wp-admin. Tá, aqui, ó, uma coisa bastante legal de instalar sempre são bibliotecas de OpenSSL. Isso, obviamente, ocupa bastante espaço, porque ocupa. Dá para instalar outros servidores web, enfim, dá para fazer bastante coisa. Mas os módulos que eu tinha mencionado para vocês anteriormente eram esses aqui. Era essencialmente o USB Storage e o ext4, ISO-FS, coisa e tal. A gente consegue instalar módulos outros de criptografia, a gente pode até fazer rodar em partição encriptada. Só que a partição encriptada, eu nunca cheguei a testar fazer o overlay dele, do ext-root, uma partição encriptada. Dá para fazer alguma coisa bem bolada.
Eu não sei se ele está com algum Wi-Fi. Ele está pegando com Wi-Fi. Aqui ele está pegando esse que eu não instalei WPA3, só que ele está funcionando num. Ele tem WDS, aqui não aparece WDS. Então, se a gente quer saber as configurações do Wi-Fi, por exemplo, a gente bate UCI Show Wireless, que aí ele vai mostrar exatamente como que está a configuração. Um dos diretórios mais importantes aqui, que é exatamente aquele que eu tinha mostrado no exemplo do Image Builder, é o wireless, é o etc config. Então, eu acho que já falei demais. Eu quero saber se tem mais dúvidas, perguntas, que acho que já está positivo da Intelbras para amenizar. Bom, se você ele está usando o Wi-Fi 5, então ele é um AC 1200. Veja qual é a especificação do roteador, o modelo completo. Normalmente tem escrito embaixo, ele dá toda a ficha do roteador. Aí, naquele site que eu mostrei ali, OpenWRT.org, dentro da tabela de hardware, veja se ele está suportado, veja se está tudo ali. O AC1200 eu acho que sim. Aí, como ele é um Broadcom, pelo jeito das coisas, você pode ter que instalar o driver à parte. Aí você teria que exatamente pegar você pode instalar uma imagem padrão e aí rodar um OPKG e aí pesquisar quais são os módulos necessários, instalar e fazer o Wi-Fi funcionar. Ou então já fazer uma imagem pré-programada, mas o OpenWRT deve resolver esse problema. Aí é questão de configurar. Kernel Panic que não estou conseguindo debugar. Cara, Kernel Panic, desse tipo de coisa, o principal culpado é memória. Cara, eu ia falar memória. Agora, se você tem memória e não tá rolando, aí, assim, o principal erro aí atrás, assim, out of memory, esse tipo de coisa, não há de ser o caso. Aí vai ter que ver, assim, daí é para tentar aumentar a verbose do log de sistema. Tem em algum lugar lá tem uma flagzinha aqui dentro do UCI, ou dá para pesquisar pela Lucy, talvez seja mais fácil. Ver se tem como aumentar o verbose de log para ver se você consegue, de repente, exportar o log para um arquivo ou para um outro servidor para tentar debugar. Porque se não é memória, deverá ser a segunda causa seria conflito de configuração, alguma coisa que sim, de repente atualizou, o caso que eu mencionei ali de migração de arquitetura. O hardware é sempre uma possibilidade, mas estatisticamente falando, antes de começar a pensar em problema de hardware, eu vou esgotar as possibilidades de software, né? Mas não, é questão do debug. Boa sorte, eu acredito que deverá ser divertidíssimo. Olha, o GPIO, geralmente, assim, alguns dispositivos eles já vêm com drivers e coisa e tal do GPIO. Vai seguir o mapa de desenvolvimento assim, se o dispositivo em questão ele vai continuar sendo suportado, kernel 4 ou kernel 5, aí depende de outros fatores, mas não teria por que não. Mas assim, questão de configurar, talvez criar uma imagem customizada, instalar pacotes. Normalmente vai passar, no mínimo dos mínimos vai passar por módulo do kernel. Mais perguntas, questões? Eu acho que não. Desculpa aparecer aqui. Não, tranquilo.
Eu te coloquei numa fogueira aí agora, né? Não, eu gosto de acreditar que eu não espantei as pessoas, nem essas coisas assim, que acabou sendo divertido. Foi divertido, pessoal. Tenho certeza que o pessoal gostou. Eu queria agradecer você, Fernão, por compartilhar. O Open WRT é muito massa. Para quem não testou, pegue um roteador velho aí, né? Para começar, para aprender. Então é bem bacana. Eu queria agradecer. Esses troços aqui, eles ainda estão. Você encontra à venda, e não só aqui no Brasil, Europa também. É um ótimo começo, assim, é bastante divertido. Eu altamente recomendo. Sim. Então eu queria agradecer. Espero te ver lá na Latinware. Ano que vem, sim, se tudo correr bem, aí assim, tentar prometer uma evolução dos hacks de hardware, coisa e tal. Por causa que esse console serial aqui, a maior parte das placas, a maior parte das placas você tem que soldar isso. Também é uma ótima oportunidade para ensinar a molecada a lidar com ferro de solda. Então, sim, isso é muito bom. E é bom que rola até um workshop disso, né? Eu lembro que você estava falando do Douglas, na última Latinware que eu fui, acho que 2018, ele deu lá um workshop de Raspberry Pi com OpenWRT, que foi bem bacana. Guilherme, não... Meu áudio tá ruim? O teu microfone morreu. Alô, alô? Alô? Não. Você me escuta? Você me escuta? Tá. Bom, então talvez seja só para mim. Então eu quero deixar só encerrar aqui dizendo que agradecer primeiramente ao Guilherme pela colaboração e pela paciência aí durante a apresentação. Agradecer a organização da Latinware, sempre um prazer estar aqui. Seria melhor estar no presencial, mas então já fica para o ano que vem. E também, para mim, é sempre um prazer esse tipo de coisa. Espero que tenha sido tão proveitoso para o pessoal que assistiu aí, como para mim foi bastante divertido, bastante educativo. Então, eu que agradeço e é isso aí. Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas do mundo, localizada na fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina. E não por acaso, a Latinware tem um Espaço Argentina, um local de debate sobre o desenvolvimento de software e suas linguagens. Participe do maior congresso da América Latina de software livre e tecnologias abertas. Pontos turísticos mais visitados da Tríplice Fronteira entre o Brasil, o Paraguai e a Argentina é a Itaipu Binacional, uma obra que une tecnologia e a natureza, resultando em um verdadeiro show. E é daqui que eu venho convidar você para participar do Espaço Bolívia, um local de discussão sobre segurança da informação, direito eletrônico e privacidade. Vão debater várias pessoas: analistas, professores, doutores, estudantes, hackers, peritos forenses e também outras pessoas ligadas à pesquisa e desenvolvimento no tema da segurança. Continue acompanhando a Latinware e participe!